Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre o futebol. Bem, como todos já devem saber, estamos aí na temida data FIFA, onde todo o futebol europeu para acompanharmos amistosos e torneios entre seleções. E nesse período a seleção tem dois jogos muito importantes aí. Um jogo contra a seleção inglesa neste sábado, dia 23, lá no Wembley Stadium, e o outro jogo na terça, dia 26, contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Dois compromissos aí fora de casa no velho continente. Como eu disse, são dois jogos amistosos, então por que eles têm esse peso se eles não valem absolutamente nada? Apesar deles não terem um peso competitivo, há uma pressão enorme para cima do Brasil nesses dois confrontos, devido a alguns fatores que eu vou explicar aqui. Primeiro que há muito tempo mesmo, não vemos duelos entre Brasil e grandes seleções mundiais. O máximo que temos são confrontos sul-americanos, né? Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai e entre outros aí, jogos menos importantes. Normalmente nós pegamos um time europeu forte só em Copas do Mundo e normalmente nós perdemos, como foi nessas duas últimas edições, né? Um jogo contra a Bélgica lá em 2018, que todo mundo lembra bem, e o fadídico 1-1 nos pênaltis contra a Croácia em 2022. Vale lembrar que desde 2002, quando o Brasil ganhou sua última Copa em cima da Alemanha, nós não conseguimos ganhar nenhuma outra Copa e sempre caímos para grandes seleções europeias. França, a Croácia, Bélgica, Alemanha e o 5-0 da Holanda no terceiro lugar em 2014. Ou seja, quedas drásticas, quedas muito feias, especialmente quando fala-se da seleção brasileira. E o outro motivo que traz esse peso para cima desses jogos é que a seleção brasileira está numa fase horripilante, cara. Nos últimos 10 jogos da seleção brasileira, tivemos aí 6 derrotas, 1 empate e 3 vitórias apenas. E detalhe que nesses 3 triunfos foi um contra a Guiné, outro contra a Bolívia e o outro contra o Peru, ou seja, 3 adversários extremamente inferiores à seleção brasileira. Não tinha muito o que provar nesses jogos, era obrigação ganhar. E detalhe que perdemos outros jogos com times inferiores, né? Contra a própria Argentina, diga-se de passagem, é um time inferior ao Brasil e nós perdemos em pleno Maracanã. E esses resultados ruins deixam o Brasil numa corda bamba absurda, já que nas qualificações sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 ocupamos aí o 6º lugar, o último na tabela para conseguir se classificar. Ou seja, o Brasil tem chances reais de, pela primeira vez na história, não ir se classificar para uma Copa do Mundo. Apesar de eu achar bem difícil o Brasil não se classificar, querendo ou não, essa situação acaba sendo muito feio pra gente. A lista de convocação da CBF para esses dois amistosos foi um tanto quanto diferente, mas não surpreendente de acordo com o que o Dorival Júnior tinha propondo em suas entrevistas ao assumir a seleção brasileira. Mais nomes que atuam no futebol brasileiro estão na lista, como os 3 goleiros, André, Fabrício Bruno e entre outros nomes. São bons nomes, mas nomes muito inexperientes com a camisa da amarelinha, né? Com detalhe especial para o Savinho, que foi convocado pela primeira vez em sua carreira. Ele está contratado aí pelo Manchester City, atualmente atua no Girona. É um ponta esquerda muito habilidoso, que é um dos pilares do time do Girona nesse bom momento que eles estão vivendo na La Liga, e certamente mereceu muito ser convocado, apesar de eu achar que ele vai ter pouco espaço nesses jogos, até porque ele disputa diretamente posição com o Vinícius Júnior, mas ainda assim é importante que jogadores como ele, o André, João Gomes tenham mais rodagem na seleção brasileira só para, entre aspas, conhecer o ambiente, estar habituado, porque eu tenho certeza que uma hora vamos precisar deles, sabe? Agora, partindo para falar do jogo contra a Inglaterra, fontes afirmam que o ataque escolhido por Dorival Júnior em seu jogo de estreia vai ser composto por Vinícius Júnior na esquerda, Endrick como centroavante e o Rodrigo na direita. A única coisa que eu, entre aspas, questiono aí é o Rodrigo na direita. Eu acho que ele não tá vivendo um bom momento no Real Madrid. Eu acho que eu particularmente colocaria o Rafinha para atuar naquela posição e poderia até deixar o Rodrigo mesmo como camisa 10. O Rafinha, eu acho que apesar dos pesares, está vivendo um momento melhor, um momento mais explosivo ali na ponta direita. Todavia, os 3 escolhidos para acomodar o ataque, com certeza é o habitual, comum e, querendo ou não, acho que é até o certo, né? Tendo em vista que o Rodrigo ele já deu uma rodagem muito maior pela seleção brasileira. Agora, quanto ao Endrick, questiona-se muito ele, sabe? Porque ele tem 17 anos, se eu não me engano, ou tem 16 ainda, nem sei. Questiona-se se ele já está habituado o suficiente para ser o centroavante titular desse time. E assim, cara, ele já tá se provando um ótimo jogador no Palmeiras e tudo. Na Europa ele já tem uma bagagem dita como uma promessa muitíssimo importante para o Real Madrid. Então sim, eu acho que ele deveria ter esse momento, principalmente quando leva-se em conta que são 2 amistosos contra grandes seleções. E o Endrick, a cada dia que passa, ele precisa sentir esse peso de jogar contra grandes seleções com a
camisa da seleção brasileira, sabe? Então eu acho muitíssimo importante que ele esteja como titular desse time. Mas agora, quem é o craque mesmo do time, com certeza é o Vinícius Júnior, que apesar de seus 3 anos históricos e emblemáticos com a camisa do Real Madrid, onde ele carregou aquele time nas costas, basicamente, ele ainda não conseguiu se firmar e mostrar todo o seu futebol na seleção brasileira. E eu nem acho que isso é culpa dele, sabe? Eu acho que o Tite atrapalhava muito seu estilo de jogo, eu acho que o Diniz não soube trabalhar direito seu estilo de jogo na seleção brasileira, por motivos que eu já comentei. Então eu acho muito importante que nessa nova fase, o Vinícius Júnior consiga ser o cara com total liberdade de finalizar, total liberdade de driblar, seja cortando para a linha de fundo ou cortando para o meio campo. Precisamos de mais Vinícius Júnior na seleção brasileira, ele é o nosso diferencial. Ainda mais quando olhamos para a lista de convocados da seleção inglesa e percebemos um potencial de fogo absurdo, jogadores jovens e bons como Rashford, Bellingham, que é um cracaço, Xhaka, Palmer e entre outros nomes. Ou seja, o poder de fogo deles é muito absurdo e é um problema seríssimo para o Dorival Júnior e para a defesa da seleção brasileira. Mas ao olhar um aspecto mais geral da seleção inglesa, apesar de eu achar que eles têm um elenco melhor, também não é uma missão impossível, não é um time impossível a ser batido. O Dorival Júnior, inclusive, precisa pensar de uma forma eficaz de conseguir parar e reter o máximo de espaço do Bellingham para que ele não consiga jogar. Apesar dele não ser atacante, ele é um cara muito procurador e fazedor de gols. Ele é aquele meio campista que sai lá de trás como elemento surpresa e cria espaço para finalizar e finaliza muito bem. Seja de fora da área, seja de perto, cara a cara com o goleiro. De todo modo, ele vai conseguir criar uma oportunidade de gol. Então precisamos reter ao máximo o seu espaço para que ele não consiga criar e finalizar chances perigosas. Eu particularmente tentaria jogar o João Gomes e Bruno Guimarães. O João Gomes ele tá jogando muito bem na Inglaterra, está sendo um dos destaques e muito provavelmente vai ser vendido próxima temporada para um clube de maior renome na Europa. Ele é o líder de desarmes do time, um dos líderes de desarme da Premier League. Então assim, ele é o que chamamos de pitbull, um cara que marca muito, um cara que marca em cima, que consegue dar botes certeiros. Desde o tempo do Flamengo ele é assim. E eu jogaria ele ao lado do Bruno Guimarães, porque o Bruno Guimarães também faz muito isso, de cercar bem o seu adversário. E além do mais, o Bruno Guimarães tem uma força e uma precisão de passe muito grande. Então ele conseguiria fazer essa ligação entre defesa, meio campo e ataque de forma totalmente efetiva. Então eles dois seriam a minha escolha para atuar como os volantes da equipe, talvez o Paquetá ou o próprio Rodrigo como camisa 10. De todo jeito, é um problema que o Dorival Júnior tem que pensar para que a seleção brasileira consiga bons resultados. Partindo agora para falar do jogo contra a Espanha, eu tenho certeza que eles vão ser um adversário bem mais fácil que a seleção inglesa. O momento que a seleção espanhola e a seleção brasileira estão passando é um pouco parecida. Ambos estão numa fase ruim, há muito tempo sem ganhar um título importante, né? E eles também têm uma lista de jovens e inexperientes convocados para essa data FIFA. Lamine Yamal, Nico Williams, Kubasi e entre outros nomes. Eu acredito que o ataque vai ser formado por Lamine Yamal, o Álvaro Morata e algum outro nome na esquerda. Pode ser o Nico Williams, por exemplo, que é irmão inclusive do Iñaki Williams, outro caracaço que joga na seleção de Gana, se eu não me engano. Mas também há a possibilidade real dos espanhóis conseguirem jogar em 2 linhas de quadro e jogar com 2 centroavantes. Aí eu não consigo imaginar ao certo como vai ser essa formação. E bom, apesar dos bons nomes e o bom elenco que tem o time da seleção espanhola, são nomes jovens e inexperientes que não têm uma potência mundial muito grande. Nós, por outro lado, já apresentamos esses jogadores com mais renome, mais caráter mundial em nossa equipe. Como por exemplo, o ataque da Espanha, muito provavelmente a sua grande estrela vai ser o Lamine Yamal com 16 anos de idade. E nós temos o Vinícius Júnior como principal atacante, que é o astro do Real Madrid e está consolidado como um dos melhores nomes do futebol mundial. Então, resumo da ópera, temos grandes chances de ganhar da Espanha, diria até que somos favoritos, mas também não podemos dar sorte ao azar. Dando um aspecto mais geral desse amistoso, eu acho importante primeiramente termos um pouco de paciência e calma para analisarmos, principalmente se forem 2 resultados negativos. Isso porque são os primeiros jogos de Dorival Júnior a comando da seleção brasileira. Então, apesar do curto tempo de espera, até porque temos Copa América aí no meio desse ano, precisamos entender que muito provavelmente o técnico não vai chegar e ganhar todos os jogos de uma vez. Então precisamos ter calma e entender que podem ser sim resultados ruins e que, entre aspas, não há problema nisso. Eu até entendo muita gente não ter gostado muito da lista, porque realmente é muito diferente do padrão, mas gente, ele só está cumprindo o que ele prometeu em suas entrevistas ao assumir o cargo de técnico.
convocar mais jogadores do Brasileirão, convocar mais jogadores jovens e principalmente convocar os seus nomes de confiança. Isso é normal, todo técnico vai ter isso. O encontro contra a Inglaterra com certeza é o mais difícil desses dois jogos, tendo em vista que o elenco e a fase dos ingleses são melhores do que a nossa. Todavia, não é como se a gente também não tivesse poder de fogo e nomes bons o bastante para poder ganhar. O nosso ataque titular é um tanto perigoso, tendo em vista que temos uma criança ali como centroavante e que nunca jogou ao lado dos outros dois pontas, mas que eu particularmente acho que ele está chegando no momento certo, no momento em que precisamos de uma nova promessa, de uma joia rara, para podermos ter esperanças para o futuro melhor da seleção. Contra a Espanha, a minha análise é simples e curta. Como eu já falei, não podemos dar sorte ao azar, somos favoritos e precisamos ganhar. É a tropa dos latinos contra os colonizadores, rapaziada. Mas enfim, mano, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser com o conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e até logo.